Promulgada a emenda constitucional que institui a cláusula de barreira e acaba com as coligações. E Comissão de Constituição e Justiça aprova sistema de voto distrital misto. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram mudanças na estrutura administrativa do Poder Executivo. A medida provisória 782 reduz os órgãos vinculados à Presidência da República, cria novos cargos e acaba com algumas funções. Esta já é a 5ª MP que o governo edita desde 2015 para alterar a própria organização. A medida provisória muda os órgãos vinculados à Presidência da República. É o caso, por exemplo, da Secretaria de Pesca, que antes era ligada ao Ministério da Agricultura. Mas o ponto considerado mais polêmico é o que garante status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência da República, pasta que hoje é comandada pelo ministro Moreira Franco, investigado na Operação Lava Jato. Que a prerrogativa de foro não confere qualquer privilégio de ordem pessoal a quem dela seja titular. Essas palavras aqui que acabo de pronunciar estão claras na manifestação do ministro Celso de Mello. É mais uma ação do governo ou do desgoverno que afronta a inteligência nacional. O governo não propõe uma reforma administrativa. Ele propõe a criação de um instrumento para proteger um amigo do presidente. A bancada do PT tentou destacar do texto o item que garantiu o status de ministro a Moreira Franco, mas o destaque foi derrubado. Avançam no Senado o projeto que regulamenta a demissão de servidor estável e o que estabelece sistema de voto distrital misto na eleição de deputados federais, estaduais e distritais. As propostas foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores também aprovaram um projeto que torna crime o descumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Mesmo identificados e obrigados por ordem judicial a manter distância das vítimas, muitos agressores ainda exercem intimidação de várias formas sobre as mulheres agredidas. A Lei Maria da Penha não tipificava como crime o descumprimento das medidas protetivas. Essa mudança está prevista no relatório da senadora Vanessa Graziotin, aprovado na CCJ e encaminhado ao plenário do Senado. De acordo com o texto, a desobediência pode resultar em pena de detenção de 3 meses a 2 anos. É preciso observar que as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher devem ser repreendidas com celeridade e veemência, sob pena de a demora ensejar uma violência ainda maior, não raro, fatal. Ocorre que, segundo a atual orientação do STJ, que entende haver outros mecanismos aplicáveis ao agressor que desobedece em ordem judicial, seria necessário aguardar o acionamento e a atuação de nossa já sobrecarregada justiça para fazer cessar a conduta desobediente. A proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, todavia, deve estar imune a vicissitudes da justiça. A comissão também aprovou uma PEC que prevê voto distrital misto nas eleições para deputados federais, estaduais e distritais. A proposta também segue para o plenário do Senado Federal. Com a mudança, o eleitor deverá votar 2 vezes, uma na lista do partido e outra no candidato do seu distrito. A divisão dos distritos será responsabilidade do TSE. O destaque do dia foi a votação da proposta que regulamenta a demissão de servidores estáveis por insuficiência de desempenho numa avaliação anual. Aprovado por 9 votos a 4, o projeto segue ainda para outras 3 comissões. A definição do procedimento de avaliação de desempenho do funcionalismo não pode ser promovido de forma assodada, mostrando-se indispensável o aprofundamento dos estudos
e debate sobre o tema, levando-se em conta as características essenciais da administração pública, as peculiaridades de áreas específicas e, fundamentalmente, tendo como objetivo final o efetivo aprimoramento da prestação de serviços públicos. O Instituto da Estabilidade, que muitos reconhecem como fundamental para as carreiras de Estado, assim chamadas, não pode ser algo que seja dado de forma absoluta, incondicional. Há de se ter, até para merecer a proteção da estabilidade, é preciso que, do ponto de vista social, isso se justifique como? Com processo de avaliação. Aqueles que tiverem na avaliação nota 3 ou 4, eles terão 5 anos para se recuperar. Porque só na hipótese de durante 5 anos não obtiverem uma média acima de 4,9, entre 3 e 4,9, é que eles estarão sujeitos a um processo para perda de cargo, entre 3 e 4,9, durante 5 anos. E aqueles que tiverem, então, as notas ruins, como, por exemplo, até 2,9, se no primeiro ano de avaliação, né, não obtiverem acima de 2,9, eles terão mais um ano, então, acompanhados para se recuperar. O Congresso Nacional promulgou hoje a Emenda Constitucional 97, que altera as regras eleitorais. Uma das mudanças aprovadas pelos senadores nessa terça-feira institui a chamada cláusula de barreira, que já vale a partir das eleições do ano que vem. Para ter direito ao dinheiro do fundo partidário e a tempo de propaganda, os partidos vão ter que garantir um desempenho melhor nas urnas. São duas alternativas: ou o partido obtém um percentual de votação, ou elege um número mínimo de deputados federais. A proposta promulgada pelo Congresso prevê uma transição que vai da eleição de 2018 até o ano de 2030. Para o ano que vem, a primeira opção dos partidos é conseguir pelo menos 1,5% dos votos válidos em 9 estados. Já a segunda opção é eleger pelo menos 9 deputados federais de 9 estados. Só que esses números vão aumentando ao longo do tempo. A partir de 2031, serão pelo menos 3% dos votos válidos em 9 estados ou uma bancada mínima de 15 deputados federais, também de 9 estados. Para evitar que os partidos políticos sem apoio expressivo da sociedade mantenham-se ativos, especialmente em razão ao acesso generoso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda de rádio e televisão. Também ficam proibidas as coligações partidárias para eleições de deputados e vereadores a partir de 2020. Você fazia uma coligação pensando diferente, um ateu com um evangélico. Por exemplo, um partido que defende o ateísmo, outro que é evangélico, fazia uma coligação, para 4 anos ia para a praça pública defendendo a mesma posição dos partidos unificados. E mesmo antes a partir da diplomação, mesmo antes da posse, essa coligação, pela lei, automaticamente ela era extinta. Então, nós acabamos com essa excrescência, então é um avanço. Uma liminar do Supremo Tribunal Federal impediu o depoimento de Gaudêncio Fidelis, curador da mostra Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. A defesa de Fidelis solicitou um habeas corpus, que foi concedido em caráter liminar. Ele seria ouvido na CPI dos maus-tratos. A exposição foi cancelada pelo Santander Cultural de Porto Alegre em função de protestos de visitantes e nas redes sociais que consideraram ofensivo o teor de algumas peças da mostra. Elas foram criticadas por, supostamente, fazerem apologia à pedofilia e ao abuso sexual. Os senadores da CPI determinaram a reconvocação do curador. A data para o novo depoimento ainda não foi definida. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou hoje os vencedores do projeto Jovem Senador, edição 2017. Em novembro, 27 estudantes de escolas públicas de todo o país virão a Brasília, representando seus estados e o Distrito Federal, onde irão vivenciar o dia a dia do Poder Legislativo
como jovens senadores. A presidência tem a satisfação de informar a este plenário o resultado final do projeto Jovem Senador 2017, que contou esse ano com um número recorde de mais de 150 mil redações de jovens de escolas públicas de todo o Brasil. O primeiro lugar ficou com a aluna Bruna Nery Cardoso Brandão, do Colégio Militar Dom Pedro II de Brasília, DF. Em segundo lugar, ficou o aluno Silmarque de Araújo Alencar, da cidade Dom Pedro, estado do Maranhão, Centro de Ensino Ana Isabel Tavares. O terceiro lugar da etapa nacional ficou com a aluna Raíssa de Souza Reis, da Escola Estadual Ernesto Penaforte, de Manaus, Amazonas. Gostaria de destacar ainda a participação do Estado do Ceará, que em 2017 classificou o jovem senador Antônio Weberton Lopes da Silva, da querida cidade de Horizonte. A lista completa com os nomes dos 27 jovens senadores que deste ano está disponível na página do Senado da internet. No programa Argumento desta noite, a senadora Simone Tebet faz uma análise sobre a relação entre os poderes legislativo e judiciário. O diálogo é fundamental. As instituições precisam dialogar. O presidente Eunício, dialogando com a presidente Carmen Lúcia, chegaram num consenso e a presidente falou, não, eu vou pautar para a semana que vem uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade de um partido, que é o Solidariedade, que incidentalmente, ou seja, vai de alguma forma tratar dessa questão. É ou não possível o Supremo afastar um parlamentar sem prévia autorização do Congresso Nacional? A entrevista completa você assiste no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.